Se tem uma coisa que eu acho muito chato no futebol, é a avaliação de entrevista coletiva. Porque na verdade são quase sempre as mesmas perguntas e por consequência as mesmas respostas. Dificilmente tem algo interessante. Mas no caso de hoje, a entrevista de apresentação de Marquezin, o novo goleiro do Grêmio, essa história foi diferente. O Marquezin falou algumas coisas interessantes e eu quero trocar essa ideia com vocês a partir de agora. Então, pessoal, vamos falar sobre isso. Eu sou Cristiano Oliveira, para vocês que não me conhecem, prazer, bem-vindos ao canal. A gente está com uma meta de bater 35 mil inscritos ainda no mês de janeiro e acho que a gente vai conseguir. Contamos com a participação de vocês. Inscrevam-se nesse canal, deixem o like no vídeo e compartilhem o nosso conteúdo nos grupos de WhatsApp de vocês com outros gremistas para trazer cada vez mais gente interessada em falar sério sobre o Grêmio aqui para esse canal. O Marquezin foi apresentado hoje, nesta segunda-feira, como novo goleiro do Grêmio. E como eu falei no começo do vídeo, as coletivas geralmente são chatas, os jogadores vão com as respostas já pré-prontas, os repórteres geralmente não tem como fugir daquela pauta do dia, então dificilmente tem alguma coisa interessante numa entrevista coletiva. Mas no caso do Marquezin foi diferente. O Marquezin ele mostrou um conhecimento sobre as coisas do Grêmio e um conhecimento, por exemplo, o Marcelo Groi lá pelas tantas foi citado numa pergunta para o Marquezin como o último goleiro que realmente o torcedor do Grêmio tinha confiança. De lá para cá o Grêmio tentou Paulo Vitor, Vanderlei, Júlio César, Gabriel Grando, Breno e nunca ninguém se firmou. E o Marquezin ele falou com tanta propriedade sobre o Marcelo Groi, dos títulos dele pelo Grêmio, que é um grande goleiro, que tem carreira por aqui, que é um ídolo, que conquistou Libertadores. Ele falou com propriedade de quem, no mínimo, se preocupou em ler, em estudar para onde ele está indo. No caso, o Grêmio. E isso sim é positivo. Pode parecer pouco, isso não vai tornar o Marquezin bom ou mau goleiro, não é isso. Aí é a parte técnica, é um outro papo. Mas isso mostra o Marquezin um cara interessado. Aquela história toda que eu contei aqui no canal, num outro vídeo, dele ter rompido com o empresário dele que estava não muito afim de negociar com o Grêmio, demitiu o empresário, foi buscar outro para fechar o negócio e vir para o Grêmio, conseguiu uma liberação de graça junto ao Celta, para o Grêmio não precisar pagar. Tudo isso, desde o início da negociação, sempre mostrou o Marquezin um cara interessado em jogar no Grêmio. É óbvio que ele não é gremista, é claro que eu não vou ficar entrando assim nesse universo assim mágico, é claro que não. É claro que ele é argentino, torce para o Lanús, ele é declarado torcedor do Lanús. Não interessa para quem ele torcia enquanto pequeno, enquanto infância, enfim. O que interessa é a busca do Marquezin por saber as coisas do Grêmio, saber as questões do Grêmio. Observe que nessa entrevista coletiva, em nenhum momento ele ficou se gabando disso que eu falei agora. Em nenhum momento ele fez questão de falar para a torcida ou para a reportagem do tipo, sim, mandei empresário embora, busquei outro, quis vir para o Grêmio. Ele não quis fazer média com o torcedor. Ele quis fazer a dele, de um cara interessado, de um cara que foi atrás das coisas do Grêmio, de um cara que pesquisou as coisas do Grêmio, de um cara que tem amigos no Grêmio. O próprio Antônio Brum, vice-futebol, relatou e o Marquezin confirmou que um dos grandes amigos que ele tem é o Walter Kahneman. Os dois, inclusive, jogaram juntos na seleção argentina. O Marquezin, que está no Celta já há quase 2 anos, foi colega em Portugal do PP, ex-Grêmio, aquele ponta, não o volante de agora, mas aquele ponta revelado pela nossa base. E o Marquezin disse que conversou com o PP, os dois trocaram uma ideia. Eu sei também de bastidores que o Marquezin é muito amigo e conversou com o Alex Telles, que também jogou no Grêmio há muito tempo, lá em 2013. O Marquezin e o Alex Telles jogaram juntos também no Porto. O Marquezin conversou com o Alex Telles sobre as coisas do Grêmio. Então é um cara que em todo momento ele se mostrou preocupado em trocar de clube, não como quem troca de roupa, não como quem, sei lá, faz 3, 4 coisas ao dia, mas realmente levando a sério um momento de carreira, de voltar para a América do Sul, já ciente dos seus 35 anos, de procurar saber as coisas do clube, como é que é a cidade,
faz frio, não faz frio, sabe? A relação dele com o Kudê, que foi técnico dele no Celta, também foi colocado numa coletiva, e ele disse, não, beleza, me dou bem com o Kudê, mas a partir de agora, eu aqui, ele lá. Então a coletiva do Marchessin foi uma coletiva muito consistente, e uma coletiva, eu diria, muito, o que demonstrou o Marchessin um cara muito interessado. Não foram respostas vazias, não quis fazer média, foi o tempo inteiro o cara dizendo, bom, a partir de agora o papo é outro, eu tô aqui no Grêmio, mas as cores são essas, busquei informações da cidade, Porto Alegre é assim, assim, assado, conversei com o Kahneman, falei com esse, foi o quê? Fui me inteirar da situação. Não é um cara que caiu de paraquedas aqui e que agora vai ver o que vai fazer da vida. Não, ele já sabia. A impressão que eu tive é que essa vinda do Marchessin ao Grêmio, ela tá premeditada há algum tempo. Talvez por isso que o Antônio Brum, no começo da coletiva, tenha dito que o Marchessin já havia conversado com o Grêmio em outras janelas. Lá atrás o negócio não fechou e agora, finalmente, o negócio saiu. Tomara que dê certo e que ele consiga fazer história aqui no Grêmio. Inscrevam-se no canal, pessoal, deixem o like no vídeo, compartilhem esse conteúdo, compartilhem esse vídeo nos grupos de vocês. Valeu!